Natsusawa e a Subaru combinaram de estudar juntos. Alguns dias depois, nós vemos a irmã do Natsusawa chegando em casa, e aí ela encontra ele colocando seu tênis. Ela pergunta onde ele vai, mas ele só responde que ele vai estudar. Depois ele sai de casa, se lembrando da reação da irmã dele quando ela viu a Kaoru e a Subaru. E aí ele fica aliviado dela não ter insistido em saber mais sobre hoje. Ia ser bem trabalhoso lidar com tantas perguntas agora. Depois disso, nós vemos o Natsusawa na estação, e ele tá procurando pela Subaru. Ele se lembra que as únicas vezes que ele saiu com ela foi quando todos estavam juntos, e encontrar ela assim sozinho meio que deixa ele nervoso. Mas como eles só vão estudar, então tá de boa. Até que algumas pessoas começam a comentar sobre uma garota linda de cabelos prateados, que parece até mesmo ser famosa. E aí, quando o Natsusawa vira seu rosto, ele encontra a Subaru esperando por ele. Ele fica meio surpreso, porque ele vê que ela tá se destacando bastante, e aí ele sente como se eles fizessem parte de mundos diferentes. Só que ao mesmo tempo, tem várias garotas que não tiram o olho dele, e ele também tá chamando muita atenção, mas ele nem mesmo percebe. Depois, ele olha bem pra Subaru, e percebe que ela parece um pouco irritada, e aí ele começa a achar que é porque ele se atrasou. E aí o Natsusawa começa a andar até ela, até que ele vê alguns garotos pensando em chegar na Subaru, então ele aperta o passe e vai até lá. Assim que a Subaru vê o Natsusawa, ela abre um sorriso, deixando ele bem surpreso. Então ele pede desculpas pelo atraso, mas foi ela quem chegou cedo demais. Ela parece meio aliviada, e aí o Natsusawa comenta que ele achou que ela tava brava com ele, mas a Subaru fala que não, e que é normal as pessoas terem essa impressão dela. Na real, a Subaru só tava pensando em tudo que ela tem pra estudar hoje, e aí o Natsusawa abre um sorriso, afinal esse é o jeito dela. Depois eles vão até uma cafeteria, e os funcionários já conhecem a Subaru. Ela conta pra eles que ela foi estudar pro simulado, e também pra algumas provas. A funcionária pergunta se a Subaru quer sentar no mesmo lugar de sempre, e aí ela vira pra confirmar com o Natsusawa. E aí os funcionários olham pros dois bem surpresos, eles não esperavam que os dois estivessem juntos. Depois o Natsusawa pergunta onde é que é o lugar, e aí vemos que é bem ali no canto do balcão. Só que o Natsusawa não gostou muito, porque é meio apertado, mas a cafeteria tá lotada, então não vai ter jeito. Ao mesmo tempo, nós vemos os funcionários fofocando sobre a Subaru ter aparecido com um garoto. A Subaru conta que ela sempre vem nessa cafeteria pra estudar quando ela não consegue se concentrar em casa. Foi por isso que ela acabou fazendo amizade com os funcionários, e isso deixa o Natsusawa surpreso, ela é bem sociável. Mas isso é só porque esses funcionários são pessoas gentis, e ela nem mesmo sonha em ser alguém como o Uzami ou como a Yuzuhara, que são extremamente comunicativos. Depois ela diz que tem pessoas que ela quer evitar a todo custo, e aí do nada ela pega seu caderno, com a lista de perguntas que ela pretende estudar. Assim que a Subaru mostra onde ela tem dúvidas, e da onde ela queria começar a aprender, o Natsusawa interrompe ela, e ele pede pra ela resolver aquela questão agora. Acontece que ele queria ver o processo que ela faz pra chegar naquela resposta, pra ele entender aonde que ela tem dificuldades. Depois vemos a Subaru respondendo, enquanto o Natsusawa apenas assiste. Chega na parte que a Subaru acaba travando, e ela não consegue achar uma resposta. E aí o Natsusawa simplesmente pega a lapiseira dela e se aproxima pra ajudar, mas ele percebe que tá perto demais, então ele se afasta e pede pra eles trocarem de lugar. Assim, ele não precisa se aproximar tanto dela e acabar incomodando ela. Mas a Subaru abre um sorriso simpático e fala que não se importa, e que ele não precisa se preocupar com nada disso. Então o Natsusawa fala que tá tudo bem, e aí ele continua ajudando ela. Depois vemos que facilmente a Subaru consegue entender aquela questão, e aí quando ela olha pro rosto do Natsusawa, ela vê que ele ficou bem feliz com isso. A Subaru faz uma pequena pausa, depois ela decide perguntar o porquê dele pedir outra chance pra ensinar. Ela percebe que o estilo de ensinar do Natsusawa também mudou bastante desde a última vez, já que ele andou treinando, e aí a Subaru pergunta o que ele fez. Natsusawa fica meio sem jeito, e ele conta que ele não fez nada demais, ele só começou a pensar na pessoa que tá aprendendo. E aí ouvindo isso, a Subaru se lembra que deu pra sentir naquela época. Simplesmente o Natsusawa não ligava pro jeito dele ensinar mesmo. Mas o Natsusawa viu a Subaru e a Kaoru ensinando o Uzami, e ele aprendeu fácil. Isso fez ele perceber que se ele mudasse um pouco a forma dele passar a informação, ia acabar fazendo bastante diferença pra pessoa que fosse receber. Depois disso, o Natsusawa passou a observar os professores e a forma que eles dão aulas, também a diferença entre elas e como é que ele ensinava os seus amigos. Ele decidiu testar o que aprendeu com o Hintaro e com os outros, e foi bem devagar, mas ele percebeu que ele estava melhorando nisso. O que definiu tudo foi ele ensinar pensando no ponto de vista da outra pessoa, meio que do que adiantava as pessoas pedirem pra ele ajudar, se ele não conseguia fazer elas entenderem. E aí, por mais que seja algo bobo, o Natsusawa pede pra Subaru não contar pro restante do grupo. Depois a Subaru até tenta insistir no assunto, mas o Natsusawa corta ela, e aí ele tenta continuar os estudos, até que a Subaru chama por ele, e aí ela abre um grande sorriso agradecendo. O tempo se passa e vemos que os dois ficaram bem cansados, eles estudaram a manhã toda e agora decidiram fazer uma pausa para comer. Os dois fazem o pedido e aí a Subaru conta, com os olhos brilhando, que o café e a comida de lá são muito bons. Até que o Natsusawa fica meio pensativo e ele faz uma pergunta. Ele ficou curioso no porquê dela ter escolhido uma universidade mista. O Natsusawa e a Subaru estavam estudando, e aí ele perguntou o porquê dela escolher a universidade mista. Ela fica meio surpresa com essa pergunta, e aí o Natsusawa diz que por mais que ele saiba que ela tá fazendo isso para poder realizar seu sonho, ele achou que ela ia escolher uma faculdade só para garotas. A Subaru tinha dito que tem tipo de pessoas que ela gostaria de evitar, e nessa faculdade é bem provável que ela tenha que lidar com muitos homens. O Natsusawa sabe que ele não deveria se intrometer, mas ele acabou ficando curioso. Ele acha que ele pode ter passado dos limites, então ele fala que se ela não quiser responder, tá tudo bem. Mas a Subaru simplesmente olha para ele, percebendo o quanto ele é atencioso com seus amigos. Ela abre um leve sorriso e pergunta se ele tá preocupado com ela, e aí o Natsusawa fica meio sem jeito. Só que aquela funcionária acaba aparecendo bem na hora e levando a comida, atrapalhando a conversa. Depois a funcionária sai dali, percebendo aquele vacilo, mas já foi tarde demais. Depois os dois começam a comer, até que o Natsusawa admite
sente que ele realmente tá preocupado, afinal eles são amigos, e isso é algo natural. E aí a Subaru abre um sorriso e fala que o Natsusawa tá certo. Até o ano passado, ela queria ir pra universidade só de garotas. E ela até pensava em ir pra universidade T, mas ela ainda não tinha coragem, porque o problema dela com garotos ainda não tinha sumido totalmente. Mas ela sabia que não ia poder continuar fugindo, porque isso ia se tornar um problema no futuro dela, quando ela se tornasse advogada. O Natsusawa pergunta se ela quis ir pra universidade T pra tentar superar seus medos, e aí comenta que é meio como uma forma de terapia agressiva. A Subaru até concorda, mas ela conta que ela conseguiu chegar a essa decisão graças a Natsusawa e o restante dos outros garotos. Ela percebeu que existem pessoas boas como ele, e essa experiência ajudou muito. Passar um tempo com Natsusawa fez a Subaru se tornar mais positiva e deu coragem para ela buscar metas maiores. Por isso, assim que ela entrar no curso, ela quer conhecer muitas pessoas, sendo homens ou mulheres, para conseguir viver novas experiências e amadurecer. A Subaru se lembra da Kyoko falando sobre o futuro e realmente não tem como saber o que ele aguarda, mas ela precisa se arriscar agora, ou então ela vai se arrepender disso no futuro. Depois ela volta a comer, e aí ela diz que antes de tudo, ela precisa passar na Universidade T. E aí o Natsusawa vira seu rosto e também começa a comer, mas ele ficou bem surpreso. Por um instante, ele simplesmente não conseguiu tirar seus olhos da Subaru. Depois eles voltam a estudar e o Natsusawa fica pensando no quanto ela mudou comparada a como era antes. Ele para pra pensar nisso e percebe que ela sempre teve coragem pra tomar iniciativa e mudar. Até então ele não tinha prestado atenção nisso, mas ela é uma pessoa que sempre busca melhorar, e aí ele começa a admirar essa força da Subaru. Depois disso, os dois saem daquela cafeteria e voltam pra casa, e a Subaru conta que ela conseguiu entender direitinho todos os assuntos. Ela ainda vai revisar quando ela chegar em casa, já que mês que vem eles têm outro simulado. E depois ela agradece pelo dia de hoje e diz que não vai jogar o esforço do Natsusawa fora. Então a Subaru se despede, mas antes dela ir embora, o Natsusawa diz que pensou melhor e ele também quer fazer aquele simulado. Ela fica meio surpresa, e aí o Natsusawa fala que essa não era a primeira opção dele, mas ele pensou que seria útil ver em que nível que ele tá agora. Eles fazem uma pausa e a Natsusawa insiste que essa não foi a primeira opção, até que a Subaru conta que ela realmente ficou muito feliz. Até então ela achava que ia pra lá sozinha, e agora ela se sentiu ansiosa pra ir com ele. Então agora que o Natsusawa também vai tentar, ela convida pros dois irem juntos fazer essa prova. Ter ele do lado dela vai ser bem reconfortante. Depois disso, cada um vai pro seu lado, e a Natsusawa fica relembrando aquelas palavras, sem acreditar no quanto ela confia nele. Mas ele começa a pensar que talvez também seja assim, com o restante dos garotos do grupo. Ao mesmo tempo, a Subaru olha pra trás e vê o Natsusawa se afastando. Ela percebe que ela se acostumou a interagir com os garotos, já que eles sempre saem juntos. Mas por algum motivo, ela sentiu seu coração bater forte enquanto ela tava com o Natsusawa. Ela se pergunta o que pode ser aquilo, e fica se perguntando se talvez seja porque ele se aproximou demais dela. Depois cortamos pra Kaoruko em casa, e ela pega seu calendário, se lembrando que no mês que vem as provas acabam, e depois disso chega o dia dos namorados. O grupo do Rintaro se reuniu para estudar para as provas. Nós vemos que o Zami tá bem feliz, e o pessoal não tá entendendo muito bem o motivo, até que nós descobrimos que é porque o dia dos namorados tá chegando. Normalmente ele não fica tão empolgado em fevereiro, mas finalmente ele vai ganhar chocolate no dia dos namorados. Parece que a Yuzuhara e a Subaru tinham avisado que vão fazer chocolate para todos depois da prova. Isso deixou o Zami bem feliz, e aí do nada o Natsusawa fala que ele é grato pelas duas amigas. Acontece que o Zami tinha enchido muito o saco dele no ano passado, até mesmo amaldiçoava os garotos que namoravam ou que estudavam em escolas mistas. Depois, Yorita coloca a mão no ombro do Rintaro e comenta que esse ano vai ser diferente. Afinal, o Rintaro vai receber chocolates de verdade da sua namorada. Depois eles comentam que tava esperando ver o Zami surtar esse ano mais uma vez, mas até que ele tá bem calmo. Depois dessa conversa, eles voltam a estudar e o Natsusawa continua ensinando todos. Até que o Rintaro percebe aquele caderno de questões da Universidade T, e eles não faziam ideia que o Natsusawa queria ir pra lá. O Natsusawa conta do jeito mais normal do mundo que ele e a Subaru vão fazer a prova e que ele precisa se preparar o máximo possível pra ela. Os meninos ficam bem surpresos com essa notícia. Eles só sabiam que a Subaru queria se tornar uma advogada, mas acabaram que eles nem ligaram pro fato dos dois irem juntos. Depois disso, vemos que a Subaru acabou de contar que ela encontrou Natsusawa sozinha. Aquilo foi um choque, e aí a Yuzuhara pergunta como é que isso aconteceu. A Subaru conta que ela pediu pro Natsusawa ajudar ela com algumas questões, e que ele também é incrivelmente inteligente. Ele entendeu tudo rapidinho, depois ele até disse que queria fazer o teste com ela, e isso também acabou acalmando a preocupação dela. A Yuzuhara escuta toda aquela história, mas ela tá doida pra saber se tá rolando algo entre eles. Ao mesmo tempo, nós vemos a Kaoruko, e ela só fica feliz pela sua amiga tá crescendo, e ela quer agradecer os meninos depois. E aí voltamos pra Yuzuhara, e ela tinha percebido que a Subaru tinha ficado bem feliz quando o Natsusawa falou que ia com ela. Ela corre e pergunta o que a Subaru quis dizer com isso. Então a Subaru simplesmente pergunta se ela não ia ficar aliviada de ter uma amiga ao lado dela nessa situação. Ouvindo isso, a Yuzuhara percebe que realmente a Subaru não vê nada demais. Talvez ela se sentisse da mesma forma se fosse o Zami, ou até mesmo o Yorita. E aí a Subaru pede pra Yuzuhara se afastar um pouco, porque ela tá esmagando a Kaoruko no meio. Assim que a Yuzuhara se afasta, nós percebemos que ela não gostou muito de ser só isso. Ela fica até mesmo com dó do cara que se apaixona pela Subaru. Então ela começa a pensar em como Natsusawa deve estar se sentindo sobre isso. Mas ficar conversando sobre isso não vai levar pra lugar algum. Então elas começam a conversar sobre o tipo de chocolate que a Kaoruko vai fazer pro Rintaro. E aí cortamos pro Rintaro estudando, e ele se lembra do Natsusawa e da Subaru se preparando pra universidade. E ele ainda tá na mesma, ele acabou marcando indeciso no teste vocacional, mesmo depois de tudo que aconteceu no fim do ano e da questão do Yorita. O Rintaro até parou pra pensar, mas ele ainda não tem nenhuma resposta do que ele quer fazer. Até que do nada, uma mensagem da Kaoruko
Kaoruko chega no celular do Rintaro e ela tava confirmando sobre sair no dia 18, depois das provas. O Rintaro fica pensando se ela realmente vai fazer um chocolate pra ele, e nesse exato momento chega uma mensagem da Kaoruko dizendo que ela vai fazer sim. E aí agora o Rintaro começou a entender o porquê o Uzami se sente tão animado com a ideia de receber chocolates. Ele volta a focar nos seus estudos, feliz, porque agora ele vai ter a recompensa depois que ele terminar. Depois disso, nós vemos a Kaoruko e ela tá simplesmente desesperada, é como se ela tivesse dado um tiro no próprio pé. Por mais que a Kaoruko já tivesse planejado fazer os chocolates, ela só dificultou ainda mais as coisas. Ela fica se perguntando como é que uma amadora como ela ia fazer algo bom o suficiente para agradar uma pessoa que fez todos aqueles doces ótimos para ela. Mas ela sabe que ela precisa tentar, o Rintaro já tá ansioso para isso. E aí a Kaoruko coloca seu rosto na mesa e torce pro Rintaro gostar do chocolate que ela vai fazer. Pulamos alguns dias e aí nós vemos que as provas acabaram, e por mais difícil que tenham sido, o pessoal tá bem aliviado. Alguns alunos até começam a combinar de sair depois da aula e perguntam se o grupo do Yorita vai junto, só que eles têm compromisso, então eles não podem ir. Alguns alunos percebem que o Uzami tá bem feliz e eles ficam se perguntando por quê, ainda mais depois da época de provas, até que eles começam a achar que o Uzami arrumou uma namorada. Mas aí o Yorita inventa que o Uzami ganhou chocolates de uma garota do fundamental, e aí os garotos param de encher eles. Depois eles se perguntam quem mais chamar pra sair, e aí eles se lembram do Rintaro. Só que o Rintaro já não tava mais ali. Nós vemos o Rintaro correndo, e ele tinha sido o primeiro a sair da sala e tava indo direto pra estação. Assim que o Rintaro chega lá, ele fica olhando pros lados procurando pela Kaoruko. Então, finalmente, ela aparece segurando a sacola. Assim que a Kaoruko olha pro Rintaro, nós vemos que ela não tá nada confiante. Parece que foi o chocolate que acabou vencendo ela. A Kaoruko acabou de fazer um chocolate pro Rintaro, mas ela não parece estar nada confiante no sabor dele. Nós voltamos um pouco no tempo, e aí vemos os garotos recebendo chocolates, e o Uzami acaba até mesmo chorando. Acontece que a Subaru e a Yuzuhara iam fazer chocolates elas mesmas, mas elas acabaram ficando sem tempo por causa das provas. Só que mesmo assim, o Uzami gostou demais. As provas das garotas foram ontem, e a Yuzuhara teve que se esforçar um pouco mais dessa vez. Parece que as provas da escola Kikyo são bem mais difíceis do que a da escola Chidori. Depois eles mudam de assunto e comentam que a Kaoruko vai entregar o chocolate pro Rintaro. A gente também fica sabendo que os garotos tinham pedido pra Kaoruko não fazer nada pra eles, porque assim ela ia poder focar em entregar o melhor que conseguisse pro Rintaro. E aí vemos a cara das garotas, e ela não parece muito boa. Parece que a Kaoruko tinha passado o dia inteiro triste. Depois nós cortamos pro encontro e a Kaoruko tá entregando um chocolate. O Rintaro acha ela meio estranha, como se estivesse fazendo parte de novela antiga, mas ele aceita. Depois o Rintaro pergunta o que tá acontecendo, e aí a Kaoruko diz que ela acha que ela não estragou, mas vemos que ela não tá nada confiante. Mas o Rintaro parece bem animado, e aí ele pede pra abrir. Ele tinha esperado muito por esse momento. A Kaoruko fica em silêncio por alguns segundos, e ele acha que ela não quer, mas ela fala que sim, que ele pode abrir. E aí, enquanto o Rintaro abre, a Kaoruko começa a entender como é que ele se sentiu quando ele fez um bolo pra ela pela primeira vez. Depois nós vemos que não era uma barra de chocolate, e sim muffins. A Kaoruko fica meio sem jeito, e diz que ela queria fazer algo mais elaborado, mesmo sabendo que ela nunca ia conseguir chegar no nível tão incrível quanto os bolos do Rintaro. Mas no fim não deu muito certo, e ela teve que fazer algo mais simples. Ela nem devia ter tentado se comparar com o Rintaro, e agora ela se sente ainda pior. Depois a Kaoruko volta a ficar animada, e aí ela diz que ela se esforçou bastante na embalagem, e ficaram bem fofas. E aí depois de descobrir por que a Kaoruko tava tão pra baixo, o Rintaro pega um daqueles muffins e dá uma mordida. Ele pensa em todo o esforço que foi colocado naqueles muffins, e ele sente que esse sabor que tá enchendo ele de felicidade é o resultado de toda a dedicação da Kaoruko. E aí o Rintaro abre um sorriso e fala que ficou muito gostoso. E então a Kaoruko fica com seu rosto corado, e aí ela começa a chorar. Isso foi muito importante pra ela. Depois disso, a Kaoruko volta ao normal e diz que enquanto ela preparava, ela percebeu como é que o Rintaro é incrível. Ela sempre considerou os bolos e doces como coisas fofas ou gostosas, mas depois de fazer alguns, ela entendeu que tem que tomar muito cuidado em muitos detalhes o tempo todo. E foi aí que ela percebeu que fazer doces não é o ponto forte dela. Agora ele entende o trabalho que o Rintaro teve e passa a apreciar ainda mais o talento dele, ainda mais considerando que ela sofreu pra fazer algo bem simples. Se passa um tempo e aí o encontro termina. E aí o Rintaro fica pensando naquelas palavras e toda a chuva de elogios que ele recebeu. Demorou muito tempo pra ele conseguir deixar seus bolos deliciosos e apetitosos, e muitas das vezes ele ficou bem frustrado com o resultado. Mas a Kaoruko disse que foi difícil pra ela, e já pra ele nunca teve dificuldade em perseguir a perfeição. Ele nunca se sentiu daquela maneira, nem agora, nem quando ele começou a fazer os bolos. Depois, num outro dia, nós vemos o Rintaro ajudando o professor com alguns livros. O Rintaro pergunta o porquê do professor pedir ajuda justamente pra ele, e aí o professor simplesmente fala que foi porque ele viu o Rintaro primeiro. Depois, o professor pede pro Rintaro lembrar o Uzami de entregar aquele formulário de carreira, e aí o Rintaro aproveita pra se desculpar por marcar o dele como indeciso. Ele vai colocar algo mais apropriado na próxima vez. Só que aí o professor fala que o Rintaro não precisa se preocupar. Isso não é algo que ele precisa decidir num único dia, e ele sempre vai poder escolher ir pra faculdade antes de decidir com que ele quer trabalhar. Então o Rintaro fica um pouco pensativo, e aí ele pergunta pro professor como é que ele encontra algo que ele queria fazer no futuro. O professor fica meio surpreso com aquela pergunta, sem saber que o Rintaro estava inseguro. E aí o Rintaro conta que pensou em transformar algo que ele gosta na sua profissão, mas mesmo assim, ainda não pareceu ser a escolha certa. A família do Rintaro tinha transformado seus hobbies em profissão, e foi por isso que ele ficou meio perdido. E aí o professor fica orgulhoso quando vê o Rintaro falando assim. Ele queria que o Uzami fosse igual, já que o Uzami tinha falado que ele quer refazer os 3 anos do ensino médio. Mas falando sério, o professor conta que o sonho dele nem era ser um professor, e na real ele nem se sentia feliz no começo. Ouvindo aquilo, o Rintaro fica surpreso, porque aquele
cara sempre foi um bom professor e ele parecia se divertir. Depois o Rentaro pergunta o porquê dele decidir dar aulas, e o professor fala que simplesmente ensinar as pessoas nunca foi um fardo pra ele. E quando ele era mais novo, ele estudou muito mesmo, mas nem dava pra dizer que as notas dele eram as melhores. Ele era inteligente o suficiente pra ensinar os seus amigos, e eles sempre pediam ajuda. Depois eles até agradeciam, dizendo que deve ter sido muito chato ensinar eles, mas pro professor aquilo nunca foi difícil. Foi nessa época que aquele professor percebeu que era mais fácil ensinar os seus amigos do que sentar na mesa e tentar aprender tudo sozinho. Parece que ele aprendia muito mais quando ele ajudava as pessoas. E aí depois de contar sobre o passado dele, ele ri, mas não é como se ele adorasse ser professor. Ele conta pro Rintaro que tá tudo bem transformar um hobby em um emprego, mas se alguma parte disso for incômodo, pode acabar afetando a alegria que ele sentia no começo. O professor diz que o Rintaro não precisa se forçar a trabalhar com algo só porque ele gosta de fazer. Ele deveria pensar um pouco e achar algo que combinasse melhor com ele, ou que ele seja bom. Pode até mesmo ser algo que seja difícil para outras pessoas, mas se pra ele não for, então tá tudo bem. E essa é só a opinião dele. Depois o professor fala que o sino já vai tocar e que é melhor o Rintaro voltar pra aula. Então o Rintaro sai dali, tendo uma outra visão sobre o futuro dele, e ele sente como se a expectativa que ele sentia tivesse mudado pelo menos um pouco. Hoje é o dia do simulado do Natsu Sawai da Subaru. Nós voltamos um pouco no tempo e o Rintaro tinha acabado de conversar com o professor sobre o futuro dele. O Rintaro volta pra sala, ele estava quase atrasado depois do intervalo, e aí o Zami questionou o Rintaro, e o Rintaro diz que ele estava conversando com o professor sobre algumas coisas. O Yorita vê que o humor do Rintaro tá bem melhor, e pergunta sobre o que eles estavam conversando, e aí o Rintaro conta que eles estavam falando sobre a carreira e sobre o futuro dele, mas também lembra que o Zami precisava entregar aquele formulário de carreira, e aí o Zami toma um susto, já fazia um mês que ele precisava ter entregue. Por mais que não seja algo extremamente importante, ele ainda precisava entregar, e aí o Zami começa a procurar na bolsa dele, e quando ele encontra aquele formulário, vemos que ele tá todo amassado. Depois o Zami dá uma desamassada, mas ele ainda vai precisar pedir desculpas quando ele for lá entregar. O Zami conta pros seus amigos que ele queria pensar bem antes de ter entregue, mas acabou que ele esqueceu totalmente de preencher. Depois, do nada, ele muda de assunto perguntando quando é que é o simulado do Natsusawa, e aí o Natsusawa conta que vai ser nesse fim de semana. E aí o Zami vai lá e dá um dos seus tamagoyakis pra dar boa sorte pra ele. Só que aquilo não faz o menor sentido pro Natsusawa. Ao mesmo tempo, o Rintaro chama o Yorita de canto e conversam sobre o Natsusawa e fazer a prova junto com a Subaru. Parece que no dia que esse assunto começou, ele ficou um pouco distraído por causa da Universidade T, e agora ele quer saber se o Yorita tem mais alguma informação. Então, nós voltamos um pouco no tempo pro Dia dos Namorados, e o Zami comentou sobre eles irem juntos pra Universidade T. Ele achou bem incrível e apoiou os dois. E aí, enquanto aqueles três conversavam, o Yorita foi lá e chamou Yuzuhara de canto pra perguntar se ela sabia sobre algo do Natsusawa e da Subaru fazerem aquela prova juntos. Mas a Subaru só tinha contado pra Yuzuhara que eles se encontraram pra estudar, e o Natsusawa falou que ele ia fazer a prova. Ouvindo aquilo, o Yorita conta que ele ficou meio surpreso quando ele viu que os dois iam juntos. E aí Yuzuhara pergunta se foi por eles irem pra Universidade T. Mas o Yorita diz que sim, só que não foi só por isso. E sim, porque foram só os dois. Do nada, Yuzuhara coloca a mão no ombro do Yorita, desesperada, e diz que isso é muito estranho mesmo. E saber que não é só ela que tava pensando isso, e poder conversar com mais alguém deixa ela bem aliviada. Então, nós voltamos pros dias atuais, e o Rintaro também ficou bem surpreso. Depois, os dois comentam que foi realmente um grande avanço pra Subaru e pro Natsusawa. Aquilo foi bem importante. Significa que ela se sente confiável pra poder passar um tempo sozinha com um garoto. Depois a gente volta pra conversa deles, e aí o Natsusawa comenta que vão ser 2 dias de prova. Um deles vai cair na sexta-feira, que é o dia da recuperação. Mas o Natsusawa tá bem tranquilo sobre isso, ele até falou com os professores pra ser liberado mais cedo. E aí o Yorita pergunta se os dois vão juntos até o local da prova usando uniforme, mas todo mundo percebe que isso não vai dar muito certo, não é boa ideia. Então mais tarde o Natsusawa decide ligar pra Subaru, e parece que a Kaoru e a Yuzuhara também tinham falado pra ela que não vai dar muito certo os dois irem pra prova usando uniforme. Então a Subaru pede desculpas por ter convidado o Natsusawa sem pensar nisso, ainda mais por saber que iam ter outras garotas da escola que vão prestar a prova. A Subaru conta que ela não conhece nenhuma delas, mas a Yuzuhara é mais cara de pau, então ela foi lá e perguntou e descobriu que essas garotas iam fazer em outra parte da faculdade. Depois os dois combinam de ir juntos somente no dia 26, que vai ser no fim de semana, e eles podem ir com a roupa normal. Depois dessa pequena conversa, o Natsusawa começa a pensar que ele ligou porque achou que seria melhor pra falar sobre isso, mas acabou que foi uma conversa bem rápida mesmo. Também faz bastante tempo que o grupo não tem problemas por causa das duas escolas, mas por alguma razão, não poder ir com a Subaru é meio frustrante. Depois nós vemos o Zami e mais alguns outros alunos desejando boa sorte pro Natsusawa, mas ele fica meio sem entender o porquê de tudo aquilo, afinal é só um simulado. Todo mundo começa a encher o Natsusawa de perguntas, super preocupado se ele tá preparado e se ele tá levando tudo o que ele precisa, até que o professor aparece pedindo pra eles não prenderem o Natsusawa, senão ele vai acabar se atrasando. Depois até mesmo o professor tenta acalmar o Natsusawa, só que ele já tava bem tranquilo, e aí o professor só deseja boa sorte. O Rintaro vê o seu amigo saindo, e aí ele se lembra da sensação que teve depois de conversar com o professor, então ele abre um sorriso, preparado pra poder seguir em frente. Depois nós vemos o Natsusawa indo pegar o trem, até que ele chega na estação, e aí ele encontra a Subaru estudando. Como as duas
escolas são bem do lado da outra, acabou que os dois chegaram quase juntos. Mas ele percebe que a Subaru parece um pouco tensa, então ele manda uma mensagem pra ela. Era um cachorrinho bem sorridente. Assim que a Subaru olha o celular, ela vê aquela foto e acha bem fofo. Depois ela começa a se perguntar o porquê dessa mensagem, até que ela olha pro lado e vê que o Natsusawa tá ali, sentado do lado dela. Em seguida, ela recebe mais uma mensagem do Natsusawa dizendo que ele mandou aquela foto pra poder acalmar ela. E aí a Subaru dá uma risadinha, respondendo que isso ajudou. Então os dois começam a conversar somente por mensagem, porque por mais que eles não possam ficar um ao lado do outro, pelo menos eles têm essa forma de se falarem. Em uma das mensagens, a Subaru conta que ela se sentiu bem melhor agora que ela viu o Natsusawa, e aí o Natsusawa fica meio sem jeito. Depois, ele pede desculpas por interromper os estudos dela, e aí ela coloca seus fones de ouvido, então ela volta a estudar concentrada. E quando olhamos pro Natsusawa de novo, ele tá com um sorriso no seu rosto. Pouco depois, nós vemos alguns alunos chegando na universidade para poder fazer o simulado. Enquanto anda, o Natsusawa escuta algumas pessoas comentando sobre a Subaru e sobre o cabelo prateado dela, achando que a escola Kikyo não é tão rígida quanto as pessoas falam. Então o Natsusawa abre um sorriso, percebendo que realmente não foi uma boa ideia eles terem ido juntos, usando uniformes escolares. Então ele começa a pensar em se afastar um pouco da Subaru, até que ele olha pro lado e toma um susto. Simplesmente o Hidaka que tava do lado dele, e ele é aquele amigo que lutava para alcançar as notas do Natsusawa. Natsusawa e a Subaru estavam dentro do trem, e não fazer aquele simulado lá na Universidade T. A Subaru tava com os olhos cansados, bem nervosa, e aí ela fica se perguntando se também vai ser assim na prova de verdade. Depois ela começa a pensar onde é que tá o Natsusawa, e aí ela começa a procurar ele, percebendo que ele tá do lado oposto ao dela. A Subaru vê que o Natsusawa tá usando fones, e aí ela se pergunta o que será que ele tá escutando. Então ela começa a mandar mensagem pra ele. Ao mesmo tempo, vemos o Natsusawa conversando com o Zami, e aí o Zami acaba sendo pego na sala, parece que ele não podia usar o celular lá. E aí, instantes depois, chegou a mensagem da Subaru, perguntando o que o Natsusawa tá ouvindo. Assim que o Natsusawa olha pra direção da Subaru, ele vê um sorriso aparecendo no rosto dela, então ele responde que ele tá ouvindo J-pop. Parece que a irmã dele vive cantando, e agora ele não consegue mais parar de escutar. Depois, outra mensagem do Zami chega, e aí o Natsusawa começa a responder a Subaru, antes dela terminar de escrever a sua mensagem. O Natsusawa conta que ele tava falando com o Zami, mas ele foi pego e ele acabou tomando uma bronca. Logo depois disso, ele recebeu uma mensagem do Yorita contando que o Hintaro também tomou uma bronca, porque ele não tava prestando atenção na aula, mas ele não tinha feito nada de errado. Então o Natsusawa dá uma risadinha. Depois ele olha pro lado e vê o rosto feliz da Subaru. Até que chega a hora deles descerem do trem, só que a Subaru precisava ir lá pro outro lado, só que tinha muita gente no meio do caminho, e ela acaba ficando presa lá dentro. Até que do nada, uma mão segura o braço da Subaru, e então vemos o Natsusawa puxando ela de lá de dentro. A Subaru até ia agradecer, mas o Natsusawa simplesmente se vira ignorando ela, e aí ele sai andando. E aí ela começa a se lembrar que eles não podem ser vistos juntos usando o uniforme da escola, mas ela também se lembra das mensagens que eles estavam trocando, e ela estava se divertindo bastante. E agora, do nada, ela sentiu um aperto no seu peito. Ela decide ligar depois pro Natsusawa pra poder agradecer, mas ela também decide mandar mensagem pro Zami e pro Yorita, dizendo pra eles pararem de usar o celular na sala de aula. E aí lá no fim, nós vemos o Natsusawa pensativo se ele foi frio demais com ela. O Natsusawa acabou de encontrar aquele seu único amigo do fundamental. Depois disso, nós vimos que o simulado acabou e os alunos estão voltando pra casa. A Subaru tá meio ansiosa pra ver o gabarito quando chegar em casa, até que o pensamento dela muda pro Natsusawa, mas ela acha que ele foi bem, talvez ele tenha lidado como uma prova qualquer, até que ela percebe que o Natsusawa tá parado bem ali próximo dela. Ela até ia falar com ele, mas ela viu que ele não parecia nada bem, então nós voltamos um pouco no tempo. Assim que o Natsusawa encontrou o Hidaka, ele se lembrou de tudo o que aconteceu no fundamental, e aí os olhos do Natsusawa perderam o foco e a boca dele começou a tremer, mas simplesmente nenhum dos dois falou nada, até que o Hidaka decidiu ir embora e deixar o Natsusawa ali sozinho. O Natsusawa viu seu amigo saindo, então ele ficou ali tremendo, tendo todas aquelas memórias dolorosas de volta na mente dele. Depois ele subiu para fazer a prova, mas ele simplesmente não conseguiu focar de jeito nenhum. A expressão no rosto do Hidaka não saía mais da mente do Natsusawa. Ele tentou esquecer, mas ele não conseguia, não importava o que ele fizesse. Ele não esperava ver o Hidaka ali, e aí ele fica pensando se o Hidaka andou estudando como louco até hoje. Até que o celular do Natsusawa começa a tocar, e ele vê que é uma ligação da Subaru. Assim que o Natsusawa atende, a Subaru pergunta se ele tem um tempinho livre. Ela fala que ela se esforçou bastante, e ela tá com fome, e ela queria passar num café com ele. Mas o Natsusawa até tenta recusar por eles estarem usando o uniforme, só que a Subaru diz que não tem problema, já que eles estão usando um casaco por cima. E aí então o Natsusawa olha pra trás, e ele vê que a Subaru tava parada olhando pra ele. Ela conta que viu ele andando um pouco na frente, e ele parecia estar sofrendo. Ela sabe que ele é inteligente, e com certeza não foi por causa daquele simulado. Então ela pergunta se ele gostaria de compartilhar aquilo com ela. Depois disso, nós cortamos pra cafeteria, e o Natsusawa já tinha contado toda a história pra Subaru. Ela comenta que ela se lembrava, já que ele tinha contado o que aconteceu, quando eles saíram com a Yumi pela primeira vez. Depois o Natsusawa diz que hoje ele nem pode mais chamar o Hidaka de amigo, já que ele não se acha mais no direito de fazer isso. Natsusawa diz que ele sempre quis se desculpar com o Hidaka, mas quando ele viu o Hidaka lá no simulado, simplesmente a boca dele não se mexeu. Ele conta que ele se sentiu estúpido e que, pensando bem, ele teve diversas chances de se desculpar lá no fundamental, mas ele não fez isso, e nem mesmo depois da formatura, e acabou que ele nunca mais viu o Hidaka. Talvez uma parte do Natsusawa tivesse ficado aliviada, porque ele não ia mais precisar se preocupar com isso, mas ele queria tentar de novo. Ele pretendia ser
ser sincero com seu antigo amigo, só que ele perdeu a sua chance. E aí o Natsusawa abaixa sua cabeça envergonhado, se sentindo totalmente patético por nunca ter mudado nada desde aquela época. E aí a Subaru escuta aquilo, somente em silêncio, meio que ela entende como é que o Natsusawa tá se sentindo. Depois o Natsusawa pede desculpas por soltar essa bomba em cima dela, mas a Subaru simplesmente não responde nada. Ela só começa a usar o seu celular, então o Natsusawa acha que ela se cansou de ouvir ele, mas não era nada daquilo. Ela tava procurando a figurinha que a Yuzuhara mandou pra ela. A dificuldade da Subaru faz ela parecer uma velha aprendendo a usar o celular, até que finalmente ela consegue enviar a figurinha de um gatinho dando um soco. Depois a Subaru começa a dizer que ela não sabe nada sobre o Hidaka, e que ela também não vai fingir que sabe o que tá acontecendo, ou até mesmo dizer algo irresponsável. Mas ela acha que ela conhece bem o Natsusawa e que ele não é essa pessoa patética que ele tá dizendo ser. A Subaru lembra o Natsusawa do seu último aniversário, quando os dois estavam sozinhos lavando aquela louça, e naquele dia ela ficou bem impressionada. Por mais que a primeira vez que eles se viram tenha sido bem horrível, ele podia simplesmente ter deixado tudo pra lá e esquecido. Mas ele não fez isso, ele se mostrou alguém capaz de reconhecer seus erros e trabalhar neles. Natsusawa deixou bem claro o quanto ele é uma pessoa corajosa, e agora ela não pode aceitar ele negar isso e fingir que não significou nada. A Subaru fala que por mais que ela não conheça o Natsusawa há muito tempo, ela se recusa a acreditar que nada mudou desde aquela época, porque se ela acreditar nisso, como ela mesma vai acreditar que ela conseguiu fazer algum progresso? Seja no dia da praia, ou quando foram visitar ele, em todas as vezes, o Natsusawa foi honesto e bem direto com ela, e isso fez ela poder seguir em frente e crescer como pessoa. Meio que o Natsusawa ajudou a Subaru a entender melhor sobre ela mesma, então a Subaru pede pro Natsusawa não apague esse eu que ela observou por todo esse tempo. A Subaru tem certeza que o Natsusawa não é esse tipo de pessoa que fica preso no mesmo lugar, e aí ela pergunta o que ele quer fazer agora. E aí o Natsusawa cria coragem, e ele diz que ele quer se desculpar com Hidaka. Então, ouvindo isso, a Subaru abre um sorriso. Agora, ela não precisa mais se preocupar, ela sabe que ele vai conseguir. Depois disso, nós cortamos pro dia seguinte, lá no simulado, e o Natsusawa tá se lembrando do dia anterior, quando a Subaru disse que ele não precisava se preocupar em ir com ela. Depois daquilo, os dois se despediram, e aí eles combinaram de fazer o melhor possível, e o Natsusawa agradeceu por toda aquela conversa e por toda aquela força que ela deu. E aí se passa um tempo e aquela prova acaba, então nós vemos a Subaru do lado de fora da universidade. Ela se pergunta se foi muito dura com o Natsusawa, mas agora ela sabe que não é tão brava quanto era antes. Ela fica pensando se foi assim que a Kaoru se sentiu quando elas brigaram, e fica imaginando que se foi assim, ela realmente se sente feliz. E agora, tudo o que ela deseja é uma boa sorte pro Natsusawa, porque ela tem certeza que tudo vai dar certo pra ele. E aí ali embaixo nós vemos o Natsusawa procurando pelo Hidaka.